O assunto desta noite é o homem padrão. Paulo, em sua carta final a Timóteo, quando sentiu que estava prestes a partir deste mundo, ele escreveu a Timóteo e disse: siga o modelo das sãs palavras que você ouviu de mim. Guarde a verdade que lhe foi confiada pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1 versículo 13, 14. As cartas de Paulo foram escritas 20 e tantos anos antes de qualquer outra parte do Novo Testamento. O evangelho mais antigo é Marcos, que veio 20 e tantos anos depois das cartas de Paulo. Foi em Paulo que toda a história se desenrolou. Paulo disse: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Gálatas 1 versículo 16, 17. A quem ele se voltaria? E ele passou seus últimos dias, como nos é dito no livro de Atos, expondo o assunto a eles. Atos 28 versículo 23. Tentando convencê-los a respeito de Jesus, depois pela lei de Moisés e pelos profetas. E alguns foram convencidos pelo que ele disse, enquanto outros não creram. Atos 28 versículo 23, 24. Ele encontrou o padrão. Como todos, estamos procurando por um homem, algum ser estranho vindo do espaço para salvar a humanidade, e ele era um daqueles que procuravam por um homem. Então ele descobriu que não era um homem, mas um padrão que estava enterrado no homem, que Deus havia preparado o caminho para seus filhos retornarem, e o caminho está enterrado no homem como um padrão. Quando esse padrão se desenrolou no homem, então aquele em quem ele se desenrolou percebeu quem realmente era aquele que vem. Se você pegar os 39 livros do Antigo Testamento, embora eles tenham sido escritos ao longo dos séculos, eles formam um livro, e eventos que são amplamente separados no tempo são soldados em um padrão, e esse padrão se desdobra dentro do indivíduo, formando o que chamamos nas Escrituras de Jesus. Jesus, então, é o padrão. Eu chamo Jesus de homem padrão. O primeiro a usar a palavra Jesus é Paulo. O primeiro a usar a palavra Cristo é Paulo. Ele fala de Jesus Cristo. Bem, Jesus tem a mesma raiz da palavra Jeová, o Senhor Deus Jeová, a mesma raiz de Jesus, e a palavra Messias e a palavra Cristo são uma e a mesma coisa. Então, quando ele fala de Jesus Cristo, ele está falando do Senhor Deus Jeová e seu Messias. Agora, onde ele encontrou isso no Antigo Testamento? No segundo livro de Samuel, capítulo 7, lemos estas palavras. Vai ao meu servo Davi, e dize a Davi: quando teus dias forem cumpridos, e te deitares com teus pais, que é um eufemismo para a morte, quando estiveres morto e fores sepultado com teus pais, teus antepassados, eu levantarei teu filho depois de ti, que sairá do teu corpo. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. 2 Samuel 7 versículo 12, 14. Aqui ele diz a Davi que ele vai levantar um filho que sairá de seu corpo, e que ele, o Senhor, será o pai daquele menino. Aquele filho o chamará de pai. Agora, todos estavam procurando pela descendência física de alguém chamado Davi, porque eles não entendiam o grande mistério das Escrituras. Davi simboliza a humanidade. Todo o vasto mundo do homem é simbolizado como Davi, e ele levantará do homem aquilo que será o Filho de Deus. Bem, você é um homem. Eu sou um homem. Independentemente do nosso sexo, genericamente somos todos homens, seja você homem ou mulher. Então, eu levantarei do homem um filho que sairá do seu corpo, mas eu serei seu pai, não o homem do qual ele é criado. Eu, o Senhor, serei seu pai. Bem, como você saberia disso a menos que acontecesse com você? Você pode ouvir isso de outros, como eles ouviram de Paulo, como você está ouvindo de mim. Na igreja primitiva, Paulo era conhecido como o apóstolo, não apenas um apóstolo, mas o apóstolo, como se não houvesse outros, porque Paulo, quem quer que Paulo fosse, mas Paulo é aquele estado que todos devem alcançar. Quando ele alcança aquele estado chamado Paulo, então isso acontece nele, e ele é enviado para contá-lo. Então, ele conta, esperando convencer aqueles que o ouvirão, a respeito deste grande mistério. E alguns foram convencidos pelo que ouviram, enquanto outros descreram. Atos 28, 24. Ele usou a Escritura para persuadi-los.
Ele mostrou a eles na Escritura o que ele realmente queria dizer. Conforme se desenrolou nele, então ele tomou a Escritura, e isto é o que ela significava. Pois em mim algo foi criado, mas não era outro, era eu mesmo. Eu me encontrei enterrado em mim mesmo. Quando eu me criei em mim mesmo, eu saí dessa coisa que vocês chamam de homem, então o filho foi criado do homem, que é Davi. Agora, o que saiu é meu próprio ser, eu saí. E então com o tempo, no tempo não muito distante depois de sair, aqui eu encontrei a humanidade personificada como Davi do qual eu vim. E a humanidade então se tornou meu filho, mas eu então era o pai. Ele simplesmente se levantou do homem. Foi o pai que foi sepultado no homem. Ele se levanta do próprio homem. Então aquele homem que foi levantado pode dizer: eu e meu pai somos um. João 10, 30. Então, quando vocês me veem, vocês veem o Pai, pois eu e meu Pai somos um. João 10 versículo 30. Não somos dois. Primeiro há um pai e depois um filho, e então é Davi. Toda a humanidade personificada surgirá como Davi. Então, o padrão está enterrado no homem, e Deus preparou o caminho através desse padrão para ele mesmo retornar. Foi Deus quem desceu para a humanidade. É Deus quem realmente se tornou como nós somos, para que possamos ser como Ele é, porque é Deus quem está enterrado no homem. Agora você pode dizer: ele sofrerá como eu sofri? Bem, somos informados nas Escrituras. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Mateus 8, 17. Bem, alguém me disse: afinal, ele carregou minha doença e tomou sobre si minhas enfermidades? Sou eu quem sofre. Eu estou sofrendo, nenhum outro. E eles repetiram: eu estou sofrendo. Bem, quem você acha que Deus é? Qual é o seu nome para todo o sempre? Não é revelado nas Escrituras. Meu nome para sempre é Eu Sou. Êxodo 3, 15. E quando você for ao povo do mundo, chamado Israel, e eles lhe perguntarem: qual é o nome dele? Diga a eles: eu sou. Este é quem eu sou. Este é meu nome para sempre. Então, você diz que está sofrendo, e não Deus? Você tem um Deus falso quando diz: estou sofrendo, mas ele não está. Quem é ele? Seu nome é Eu Sou. Ele não está fingindo ser você. Se ele fingisse ser você, isso seria Deus se disfarçando sob um véu de carne, se disfarçando de homem. Ele não está se disfarçando de homem, ele se tornou homem, na verdade, se tornou como você é, para que você possa ser como ele é. Então, quando ele levanta seu filho através do corpo, é você que ele levanta. E para mostrar que você é Deus, ele tem mais uma experiência maravilhosa. Existem 4 experiências poderosas. A primeira, ele levanta em você como você. Essa é simplesmente um lado da moeda. A mesma noite em que você acorda dentro de si mesmo é a noite em que você nasce do alto. Como lhe é dito nas Escrituras: você não pode entrar no reino dos céus, a menos que nasça de cima. É necessário que você nasça de novo. João 3, 3. Então, isso é dito a você. Então, na primeira noite em que você acorda dentro de si mesmo, naquela mesma noite você nasce do alto. Então ele se desenrola no próximo grande drama que acontece cerca de 139 dias depois, no meu caso aconteceu, então eu diria que aproximadamente 5 meses depois essa coisa acontece, quando na verdade você percebe o que saiu, ele se levantou, porque é Deus. Se Deus é um pai, então Deus tem um filho. Então você encontra o seu filho, e ao encontrar o seu filho como seu filho, agora você sabe quem ele ressuscitou. A princípio você está ciente de ser João, se seu nome é João. E é esse quem saiu. Então, 5 meses depois, quando ele ressuscita agora o seu filho e você é o pai desse filho, então você sabe quem ele realmente ressuscitou. Ele ressuscitou a si mesmo como você. Então,
só há Deus enterrado na humanidade, portanto, só pode haver Deus para ser ressuscitado. E se Deus é um pai, ele tem que ressuscitar seu filho, então o filho é feito para dizer na Escritura: não deixarias a minha alma no inferno. Atos 2, 27. Tu me redimiste, ó Deus fiel. Salmo 31, 5. Então, aqui do homem vem o significado de suas promessas: eu levantarei teu filho depois de ti, quando te deitares com teus pais. 2 Samuel 7, 12 e serei seu pai, e ele será meu filho. Então, quando você é levantado, você pensa então: eu sou agora o filho? Não, ainda não. Você é o pai, mas você não sabe disso ainda. E então 139 dias depois outra explosão da mente, e desta vez ele levanta o filho. Mas ele primeiro se levanta, você é o ser. Então ele levanta o filho, e você é o pai daquilo que ele agora levanta. Portanto, você é Deus Pai. Todo mundo vai passar por isso. Não importa o que você fez ou o que está planejando fazer ou o que está fazendo agora, é irrelevante. Você pode ter um sonho de que é um bilionário. Bem. Tudo vai passar. Não significa nada. Você pode ter o sonho de ser o maior cientista do mundo e trazer algo ao mundo completamente desconhecido para o homem, e receber todos os aplausos do mundo. Isso vai passar. Não significa nada. Esta é a única realidade: Deus se redimindo. Deus se aventurou na morte. Este mundo é o mundo da morte. Tudo morre. Aparece, cresce, diminui e então desaparece. Tudo neste mundo vem, cresce, diminui e desaparece. Mas aquilo de que estou falando é para sempre. A eternidade desceu ao tempo e se enterrou no tempo, no homem. E ele está enterrado no homem. Então, na plenitude do tempo, ele se redime por meio de um padrão. Então, Jesus da Escritura é o homem padrão. O padrão eterno. Não há outro caminho para o Pai. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. Não há outro jeito. Então, quando as pessoas me dizem: pode ser nesta religião, ou naquela religião, ou na outra religião, ou em algo diferente disto, eu respondo: não há outro. Há apenas um caminho para o Pai, e esse caminho é através deste homem padrão. E Jesus Cristo é o padrão enterrado em cada homem. Bem, Jesus é o Senhor Deus Jeová, Deus Pai. E Cristo é seu filho, o Messias chamado Davi. E Davi o chama de Pai, o chama de meu Deus, o chama de meu Senhor. Então, ele disse: como Davi me chamou? Ele me chamou em espírito. Bem, do que ele me chamou? Ele me chamou de meu Senhor. Leia nas Escrituras. O que pensais de mim? E eles responderam: o filho de Davi. O filho de Davi. Então por que Davi no Espírito me chamou de meu Senhor? Se Davi assim me chama, meu Senhor, como posso eu ser seu filho? Ele é meu filho, e ele simboliza a humanidade, pois eu, o homem padrão, estou enterrado em cada criança nascida de mulher, independentemente de sua raça, independentemente de sua nacionalidade, independentemente de qualquer coisa, estou enterrado em todos. E em todos, na plenitude do tempo, eu me levantarei, e despertarei no homem como o homem em quem eu desperto. Ele saberá disso naquele momento quando eu despertar nele, ele simplesmente saberá que algo aconteceu. Ele saberá que saiu de seu próprio crânio, que era para ele um túmulo. Ele saiu daquele crânio, e ele nasceu do alto, mas ele está perplexo. Ele tenta contar aos outros, e eles não têm ouvidos para ouvi-lo, pois para eles ele tem alguma alucinação estranha. Não é o que eles estavam procurando. Então, não me traga nenhuma bobagem, eles dirão. Assim, ele passava todos os dias, da manhã à noite, simplesmente expondo o assunto a eles, tentando testificar a eles sobre o reino de Deus, tentando convencê-los sobre Jesus. Atos 28, 23. Bem, eles nunca ouviram falar de Jesus,
pois a palavra Jesus entrou na língua somente por meio de Paulo. Mas ele sabia que Jesus significava Jeová. Ele está tentando convencê-los da realidade deste ser autoexistente chamado Jeová. Ele o chamou de a Jesus. YODRVAV é a raiz disso. E então alguns foram convencidos pelo que ele disse, porque ele usou as Escrituras. Bem, a única escritura que ele poderia ter usado naqueles dias era o Antigo Testamento, pois não havia Novo Testamento. Os primeiros livros do Novo Testamento são as 13 cartas de Paulo, e elas precederam o próximo livro do Novo Testamento por pelo menos 20 e tantos anos, que é o Evangelho de Marcos. Esse livro foi escrito 20 e tantos anos depois dessas cartas de Paulo. E a primeira carta de Paulo é Gálatas. Em Gálatas, ele nos diz: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, a preposição é em, não para, mas em, não consultei carne e sangue. Gálatas 1:16. A quem eu poderia recorrer? A um freudiano? A alguém que estudou com Jung ou alguém que estudou com Adler? O que eles poderiam me dizer? O que diabos qualquer homem neste mundo poderia me dizer se ele vai racionalizar com base em seu conceito de Jung ou Adler ou Freud ou qualquer outro médico? Eles não sabem. Bem, aqui, a coisa toda está enterrada no homem. Então, imagine alguém que conhecesse seu Antigo Testamento de trás para frente, ele o havia memorizado, ele o conhecia, um homem culto era Paulo. E então ele estudou e estudou, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele não conseguiu encontrar a resposta enquanto estudava. Mas então, ela irrompeu dentro dele. Aquela árvore nunca havia dado frutos, e de repente a árvore da vida começou a se abrir dentro dele, e o fruto se abriu dentro dele. Bem, ele é a árvore da vida, e ele está dando frutos, ele está dando à luz um filho, e o filho é a humanidade chamando-o de pai. Eu digo a vocês, o que eu lhes disse esta noite e continuarei a dizer até o fim dos tempos, não vejo outra razão para eu estar aqui, além de contar minha experiência. Eu fui enviado, como ele foi enviado, quem quer que ele fosse. Ele foi chamado pela palavra apóstolo porque ele foi enviado. É isso que a palavra apóstolo significa. Alguém que é enviado. Você não se oferece como voluntário. Você não faz isso por si mesmo. Você não pode se enviar. Você é enviado. Você é chamado e enviado. Então, ser chamado também é ser enviado. Eu fui chamado para aquela assembleia e enviado. No momento, eu não sabia por que fui enviado. Eu só sabia que fui enviado. Então veio a experiência 30 anos depois. É por isso que fui enviado, em preparação para a experiência de que eu simplesmente posso tirar as cracas deste navio e endireitá-lo mais uma vez, mesmo que haja apenas alguns para ouvi-lo. O que isso importa? Havia apenas alguns que o ouviram, se você ler as Escrituras cuidadosamente, apenas alguns. No fim de seus dias, ele passava o tempo em sua própria pequena casa, de manhã até à noite, e aqueles que vinham, ele simplesmente pegava as Escrituras e mostrava a eles onde o que aconteceu com ele, foi predito nas Escrituras. Mas ninguém que lesse as Escrituras poderia ter visto dessa forma, pois treinados como eram, eles estavam procurando por um homem, algum homem único que viesse de fora. E foi dito que, por algum modo miraculoso e fantástico, era o líder dos homens, e que ele salvaria o homem, como Hitler disse que faria e como Stalin disse que faria, e Karl Marx disse que faria. Eles eram todos salvadores externos. Não há salvador externo. O Salvador está dentro de você. Ele está enterrado dentro de você como um padrão, e quando o padrão se desdobra, não é outro desdobramento, é você se desdobrando. Ele se desdobra em você como você. Você é aquele que se encontra despertando dentro de seu próprio túmulo, que é seu crânio. É você quem sai desse crânio como alguém que está nascendo. É você quem está diante da humanidade personificada como o filho chamado Davi, e ele o chama, não outro, ele o chama de pai. Então você lê as Escrituras, e nas Escrituras Davi chama Deus de pai, cumprindo o que Deus disse que ele faria. Ele disse: Eu levantarei teu filho depois de ti. Ele sairá do teu corpo. Eu serei seu pai, e tu serás meu filho.
2 Samuel 7 versículo 12, 14, e então Davi é levado a dizer: Eu contarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, 7. Então, a coisa toda se desenrola, e você volta e lê as Escrituras, você já as leu antes. Como na terra qualquer homem poderia ter entendido isso até que na plenitude do tempo isso se desdobrou dentro dele? Quando isso se desdobrou em um homem, esse homem sabia o que as Escrituras pretendiam o tempo todo. Então você conta isso para aqueles que ainda estão procurando por algum Salvador externo, e eles ainda estão procurando por ele, então eles viram as costas para você, e eles não vão acreditar em você. Este é um padrão repetido várias e várias vezes. Alguns acreditaram, mas outros desacreditaram. Eu encontrarei isso até o fim dos meus dias. Ele retorna a Timóteo e diz a Timóteo para seguir o padrão das palavras sãs. 2 Timóteo 1, 13. Ele pegou todos os 39 livros e eventos amplamente separados no tempo, e os reuniu para formar o padrão. Ele encontrou alguns nas primeiras partes de Gênesis, e então alguns no livro de Samuel, então ele encontrou alguns no livro de Salmos, em Jeremias, ele pegou esses padrões e os entrelaçou, e todos eles se desdobraram dentro dele. Houve uma promessa no começo. Ele descobriu isso nas primeiras partes de Gênesis. Ele promete uma criança que provaria algo. Esse é o filho chegando, apenas um filho. Então ele diz a você: aqui está outro sinal, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o filho do homem ser levantado. Isso está no livro do Êxodo. E então, isso acontece com você. Comigo dessa mesma maneira? Sim, vai acontecer com você. Aconteceu comigo. Como uma serpente de fogo, eu fui levantado, e aqui está algo que registrou isso há milhares de anos. A coisa toda é contemporânea. É um drama eterno que está acontecendo. A pessoa é atraída para esse drama eterno, e então ele se desenrola dentro dela. Gosto de repetir desta maneira: se você puder conceber uma ação simples que está sempre acontecendo, como um comando eterno, algo a ser feito de forma absoluta e contínua. É como, o modo passivo imperativo, algo que é feito de forma absoluta, mas ao mesmo tempo continuamente, sem referência à completude da ação ou à incompletude da ação, sem referência à sua duração, sem referência à sua repetição, sem referência à sua posição no tempo. Está simplesmente acontecendo na eternidade. E então você é atraído por isso como um imã, e conforme você é atraído para dentro disso, porque é um ato simples falado nas Escrituras, a ação se desdobra dentro de você, pois ela já está em você. Você é atraído para dentro disso, e isso se desdobra dentro de você. Você é quem está tendo a experiência. Você não vê isso como algo externo. Você está vivenciando a ação. E quando a coisa toda se desenrola dentro de você, você volta para a Escritura, e então você vê que isso é o que foi dito de qualquer maneira. Isso é o que foi profetizado que aconteceria, mas você pensou que aconteceria com outro. Eu pensei que isso aconteceu há 2000 anos com alguém chamado Jesus. Agora eu vejo que Jesus é um padrão. Jesus é o padrão que o homem enterrou em cada homem, e quando esse padrão se desdobra no homem, o homem é Jesus. Jesus é o Senhor Deus Jeová. Então, não há espaço para outro Deus. Só há Deus. Então, quando perguntado: qual é o maior mandamento do mundo? Ele respondeu: ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Não há maior mandamento. Você não pode ter dois deuses, apenas um. Mas um Deus se tornando nós se desdobra em nós, e nós somos esse Deus. Então, no final, somos todos um, pois se o mesmo Filho vos chama de Pai, que me chamou de Pai, não somos nós um? Você não vai ter outro filho. Você vai ter o mesmo filho, o filho idêntico chamando você de Pai. Se ele te chama de Pai, e ele realmente é seu filho, e ele já me chamou de Pai, e eu sei que ele é meu filho, então você e eu, embora difiramos em identidade, ainda somos um.
Nós simplesmente somos apenas um. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não pode haver um segundo Deus, ou outros deuses. Mas no final, todos neste mundo formarão um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, 4. Agora, isso é muito mais importante do que dizer a vocês como ganhar 1 milhão, o que é algo simples para vocês se vocês realmente querem e estão dispostos a dedicar tempo a isso. Aqueles que vieram aqui esta noite, pensando que isso seria parte da palestra desta noite, então, para seu benefício, eu lhes contarei uma história. Eu a repeti inúmeras vezes, mas contarei novamente se vocês estiverem aqui com esse propósito. Sua própria imaginação humana maravilhosa é o ser do qual falo quando falo de Deus. Quando digo Deus se tornou como nós somos, para que sejamos como Ele é, estou falando da sua imaginação. E você não pode fugir da sua imaginação. E por Ele todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Essa é a sua imaginação. Não há nada neste mundo que você veja agora e chame de fato que não tenha sido imaginado primeiro: o edifício, as roupas que você veste, as cadeiras nas quais você está sentado, este pequeno microfone, tudo foi primeiro imaginado e depois executado. Bem, se todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito, bom, ruim ou indiferente, tente encontrar algum outro Criador além da sua própria e maravilhosa imaginação humana. Tente encontrá-lo. Você pode dizer: Edison fez isso, em sua imaginação. Einstein fez isso, em sua imaginação. Mostre-me um outro instrumento além da imaginação humana que concebeu qualquer coisa neste mundo, e esse é Deus. Se todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, então você conclui que Ele deve ser a imaginação humana. Então, eu lhe digo, sua própria imaginação humana maravilhosa é o Deus de quem eu falo. Esse é o ser que realmente despertará dentro de você. Mas agora, para obter coisas neste mundo, assuma que você é. Todas as coisas são possíveis para Ele. Assuma que você é o homem que você quer ser ou a mulher que você quer ser. E, embora no momento da sua assunção sua razão e seus sentidos neguem isso, se você ousar persistir nessa assunção como se fosse verdade, essa assunção, de uma forma desconhecida para sua mente racional e consciente, se solidificará em fato. Ela sabe como realmente construir essa série de eventos necessários para fazê-la assim em seu mundo. Se você realmente quer ser o que chama de seguro, digamos, em finanças, ouse assumir que você é seguro, e viva como se fosse, durma como se fosse, e então acontecerá em seu mundo que fará com que você deixe seu ambiente atual e siga para o estado que você assumiu. Se você esperar que as coisas mudem antes de ousar assumir, você esperará para sempre. As circunstâncias não podem mudar por si mesmas. Você as muda mudando seu conceito de self. Tentar mudar o mundo antes de mudar sua própria atividade imaginária é lutar contra a própria natureza das coisas. Agora, você diz: Bem, estou colhendo essas coisas no meu mundo, e eu não as fiz. Não, você se esqueceu do tempo de floração. O que você está colhendo agora é simplesmente o fruto de um tempo de floração esquecido. Você tem uma memória muito falha. Todos nós temos. Não conseguimos lembrar quando colocamos em movimento o que agora estamos colhendo como uma colheita, mas tudo em nosso mundo foi plantado uma vez como um ato imaginário, e não tem uma causa física, tem uma causa imaginária. Todo efeito natural neste mundo tem uma causa imaginária, e não uma causa natural. Uma causa natural só parece ser a ilusão de uma memória falha, porque o homem não consegue se lembrar do tempo de floração quando ele realmente a colocou em movimento. Se você tentar isso, então se você veio esta noite para ouvir algo mais prático, então esse é o lado prático deste ensinamento. Mas posso lhe dizer, eu considero que o que é mais profundamente espiritual é mais diretamente prático. Pois, se você realmente der toda a sua atenção a este padrão e depositar sua esperança totalmente nesta revelação do Cristo em você, será muito mais lucrativo do que buscar se tornar rico no mundo. Se esta coisa apenas se desdobrar dentro de você, então o mundo é seu.
Você não tem nenhum desejo pelas alegações fantásticas que as pessoas fazem neste mundo. Então, se você realmente der toda a sua atenção à esperança, como Pedro disse, ponham toda a sua esperança na glória, na graça que a vocês é oferecida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 13. Se Jesus Cristo já está em mim, como me foi dito nas cartas de Paulo, então eu só posso esperar pela revelação desse Jesus Cristo dentro de mim. E essa é a esperança que torna sábio ir atrás dos fardos desta longa e escura noite do tempo. Então, você se encontra com dor, se encontra limitado por alguma enfermidade por um tempo. Tenha em mente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, e seu nome é Eu Sou. Então, quando você diz que estou fazendo tudo sozinho e Ele não está suportando isso comigo, lembre-se, seu nome é Eu Sou. E Eu Sou, que é o verdadeiro nome de Deus, tornou-se tão limitado quanto você, e agora carrega suas enfermidades e suas doenças, e Ele faz o sofrimento. Mas no final, Ele despertará em você como você, e você será o Senhor Jesus, e seu Filho dará testemunho de sua paternidade, e Ele é o Messias nas Escrituras, como nos foi dito em Samuel e nos foi dito nos Salmos. E quando você o encontra, seu nome é Davi. Você é o Senhor Jesus, e Davi o chamou, o Senhor Jesus, meu Pai. Ele o chama de meu Senhor. Ele o chama de meu Deus, pois essa é a história das Escrituras. O homem foi completamente educado para fora disso, e ele traz seus conceitos errôneos pré-fabricados das Escrituras para uma mensagem dessa natureza. Bem, isso não se encaixa com o que lhe foi ensinado, portanto, ele vai embora dizendo: eu não ouvi isso, ou eu não me importo com isso. Ele ainda quer seu Deus externo a quem orar, e se suas orações não forem respondidas, então ele dirá a si mesmo que Deus não achou sensato atender sua oração, apesar do fato de que nos é dito que tudo o que pedimos será atendido. Ele não disse se era bom para você, ele apenas disse que você deveria pedir, mas ele fez esta declaração: tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será. Leia no capítulo 11 do livro de Marcos. Marcos 11, 24. Tudo o que pedirdes, crede que já o recebestes, e assim será. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtivemos o pedido que lhe foi feito. Leia isso na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 15. Essas são declarações feitas pelo homem desperto. Portanto, se a oração não for respondida, você está orando a um Deus errado. Mas se você sabe que o Deus a quem você ora é sua própria imaginação humana maravilhosa, então, em vez de implorar, você se apropria. Você se apropria do estado, então eu o chamo de apropriação subjetiva da esperança objetiva. Qual é minha esperança objetiva? Bem, eu me aproprio dela subjetivamente. Eu vou para dentro e simplesmente me aproprio dela. Eu simplesmente assumo o sentimento do meu desejo realizado. Eu me aproprio dela, e se meu desejo realizado fosse verdade, como eu veria o mundo em que vivo, e então faria tudo para me fazer vê-lo como eu o veria se fosse. Veja as pessoas no meu mundo como eu teria que vê-las, e deixe-as me ver como elas seriam compelidas a me ver se o que eu estou fazendo é um fato externo real. Se elas me conhecem e eu as conheço, e algo acontece na minha vida que se torna conhecimento público, bem, então, elas saberiam. Então deixe-as me ver como elas teriam que me ver se fosse verdade. Então, a apropriação subjetiva da esperança objetiva é a oração. Você não implora a ninguém. Não pede a ninguém. Você simplesmente se apropria disso. Pois, se ele está em mim, onde eu iria para pedir a ele? Como nos é dito, vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês. 2 Coríntios 13, 5. Então testem a si mesmos para ver se vocês realmente percebem isso. Ponham-se à prova. Se eu disser, Jesus Cristo, e sua mente pular para fora para algo diferente de você, você falhou no teste, pois lhe é dito, você não percebe que Jesus Cristo está em você, a menos, é claro, disse ele, que você falhe em passar no teste. Bem, você acabou de passar no teste. Então, quando eu uso as palavras, Jesus Cristo, e algo do lado de fora vem até você, você falhou no teste,
pois Jesus Cristo está em você. Se eu for a Ele em minha oração, para onde irei senão a mim mesmo? Ele se tornou como eu sou, para que eu possa ser como Ele é. Ele realmente se tornou eu. Ele está em mim como minha própria imaginação humana maravilhosa, pois por Ele todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Então eu vou para dentro e me aproprio do estado. Então, a apropriação subjetiva da minha esperança objetiva é minha oração. E tendo me apropriado dela, eu a deixo cair, como eu faria com a semente na terra. A semente deve cair na terra e apodrecer antes que possa ser vivificada. Bem, apenas a deixo cair, e então em seu próprio tempo ela entrará em colheita. Leva um intervalo de tempo entre minha apropriação e seu cumprimento, então tendo feito isso, eu a deixo cair, e vou cuidar dos negócios do meu Pai apropriando-me de outros estados, não apenas para mim, mas para mim mesmo empurrado para fora, que eu chamo de outros. Pois, no final, há apenas um. Um dia saberemos que você e eu somos um, pois você deve ser o mesmo. Ser que eu sou, embora sejamos individualizados, e permaneceremos individualizados. Mas você deve ser o ser que eu sou, porque você é o pai do meu filho. Como você poderia ser o pai do meu filho e não ser como eu sou? Então, eu o conhecerei na eternidade como quem você é, um amigo, eu o conhecerei como meu irmão, mas também o conhecerei como Deus. Todos, no final, eu o conhecerei como Deus, o único Deus, mas eu os conhecerei como meu irmão e os conhecerei como meu amigo. Todos serão Deus. Ninguém se perderá, apesar de tudo o que é dito em contrário. Não há inferno esperando por você. Há apenas um corpo infinito de amor, um corpo infinito de perfeição, que um dia você usará, e usando-o, nada pode permanecer em sua presença que seja imperfeito. Conforme você anda, conforme você desliza, tudo será moldado em harmonia com a perfeição que está brotando dentro de você. Você não precisa de um reino chamado céu. Você é o céu. O corpo que você usará será perfeito, e em sua presença nada pode permanecer imperfeito. E isso é o céu. Então, se você fosse para o inferno dos infernos, ele seria automaticamente e instantaneamente transformado no céu. Então, você não precisa de amor, tudo o que você precisa é do corpo do Senhor ressuscitado dentro de você. E quando ele ressuscita dentro de você, esse corpo é um corpo infinito de amor e perfeição. Então, aqui o padrão, eu sei por experiência, está enterrado no homem. É o caminho de fuga do mundo da morte para o mundo da eternidade. E esse padrão foi construído no homem antes da fundação do mundo. Ele preparou o caminho para sua própria fuga, e quando o tempo chegar completamente para partir deste mundo, como Paulo disse: chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 6, 8. E agora Paulo está prestes a partir. Mas em sua partida ele gasta seu tempo de manhã à noite expondo o assunto a eles, tentando convencê-los sobre Jesus, tentando testemunhar o reino de Deus e usando as Escrituras para apoiar seu argumento, tanto da lei de Moisés quanto dos profetas. E alguns acreditaram no que ele disse e alguns desacreditaram, e todos que entram neste mesmo estado de consciência onde o padrão se desdobra dentro dele vão encontrar a mesma multidão, alguns acreditando e alguns desacreditando, até que um dia isso aconteça neles, e eles também serão confrontados com aqueles que acreditarão neles e desacreditarão neles. E isso continuará até o fim, quando todos serão redimidos. Quando todos forem redimidos, é pelo único padrão, então eu digo que não há outra maneira de redenção. Quando as pessoas me dizem que dietas farão isso, ou meditação fará isso, ou esse outro ismo fará isso, ou algum outro salvador, não há outro salvador. O salvador é um padrão, e o padrão está no homem, e é chamado nas Escrituras, Jesus. Não há outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 1, 6. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. Aquele que fala nessas citações é o homem padrão,
E até que esse padrão se desdobre no homem, ele permanece no mundo da morte. Bem, quando ele se desdobre dentro dele, ele é aquilo que se desdobre dentro dele. Ele é o Senhor Jesus. Jesus é o Senhor Deus Jeová. E porque ele é o Pai, deve haver um Filho, e o Filho está diante dele, que é a soma total da humanidade com todas as suas experiências personificadas, e essa beleza infinita é chamada de Davi. Ele é o Davi da fama bíblica, e ele o chama de Pai. Agora, vamos entrar no silêncio. Perguntas do público. Ontem à noite, depois da reunião, uma senhora me perguntou se eu poderia tocar no que eu disse antes sobre quem o viu. Ele apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12, depois a 500, depois a Tiago, depois aos apóstolos, e finalmente, a Paulo. Bem, vou tocar nisso apenas brevemente, por causa dela. Quando ele aparece, é simplesmente o homem em quem o padrão despertou. É esse homem, quer você o chame por um nome bíblico ou por qualquer outro nome, qualquer um em quem o padrão da redenção desperta é esse homem chamado Jesus. Mas você pode conhecê-lo neste mundo como George ou Peter ou Neville, ou qualquer outro nome. Eu sei que no meu próprio caso eles devem começar agora. Já começou, aqueles que me veem em espírito como o ser que estou afirmando que sou, estou afirmando isso apenas porque aconteceu em mim. Não estou especulando. Não estou teorizando. A coisa toda se desdobrou em mim. Há um cavalheiro aqui esta noite cuja esposa teve essa experiência esta semana e me escreveu esta carta. Ela diz: eu tive essa experiência maravilhosa onde você deu esse banquete. Foi lindamente feito e muito formal. À sua direita sentou-se alguém que parecia ter sido, ou deveria ter sido, um apóstolo. Ele estava bem vestido. Eu sentei-me à sua esquerda. Eu sabia a verdade do que ele estava dizendo, mas ele estava histérico, porque isso o atingiu de forma engraçada. Ele lhe disse que teve um sonho em que você era Jesus Cristo, e então ele começou a rir de uma maneira estranha e descrente, e ele continuou rindo enquanto repetia o sonho que teve. Ela disse: eu sabia que o sonho que ele teve era verdade, e apesar do fato de ser um sonho, ele não achava que era verdade. Ele não acreditava completamente. Mas eu sabia que era verdade. Bem, isso é Escritura. Ela é uma dama. No final do livro de Lucas é a mulher que vem aos apóstolos, e é a mulher que disse, ele ressuscitou, Lucas 24, 34, e os apóstolos pensaram que era uma história ociosa, Lucas 24, 11, e eles não acreditaram. Aí está a sua história. Ela acreditou, e ela não foi julgada entre os apóstolos. Ele foi julgado entre os apóstolos, o homem que se sentou à minha direita, a posição de honra na mesa, e não acreditou. Os apóstolos nomeados nas Escrituras não foram enviados até que lhes foi dito: permaneçam na cidade até que sejam imbuídos de poder do alto. Eles ainda não tinham recebido o dom do Espírito Santo, então não podiam ser enviados. Então, eles estão vindo. Um após o outro está vindo para fazer esse número. Primeiro ele aparece a Pedro. Bem, eu disse a vocês quem era Pedro no meu caso, uma garotinha de 8 anos, Milo. Foi ela quem viu a coisa em detalhes. Então vieram outros. Agora eles estão se reunindo. Sem se gabar sobre isso. Se aconteceu em mim, aconteceu em mim. Não há nada que eu tenha feito para justificar isso. É graça. É um presente injustificado, imerecido. É o presente de Deus. Graça é o presente de Deus de si mesmo ao homem, que o homem não ganhou. Ele não mereceu. É um presente. Então, ninguém pode se gabar. Então, se aconteceu em mim, o que aconteceu, não posso me gabar, mas sei que deve haver testemunhas para confirmar que aconteceu em mim. E sua esposa, ele está sentado bem aqui, sua esposa foi uma das que realmente testemunhou isso na semana passada. Há mais alguma pergunta, por favor? Pergunta. Sim. Quando você medita, eu entendo que você levanta o queixo. Neville. Não tem significado. Se eu levantar meu queixo por um momento,
realmente não tem significado. Se eu fizer isso, não estou ciente disso. Volto minha atenção para dentro, para meu crânio, e não peço favores a ninguém. Eu simplesmente entro. Se não tenho nada no momento para me apropriar, eu simplesmente, pela alegria de olhar para dentro para assistir as nuvens douradas se formarem. Elas sempre se formam como um halo ao redor da cabeça. É uma questão simples, como se todas as convoluções escuras do cérebro se tornassem luminosas. E não leva tempo para que se tornem luminosas. Então, eu simplesmente as observo. Se eu vou por um propósito, enquanto estou lá eu me aproprio do meu presente ou do meu desejo. Mas se eu levantar meu queixo, minha querida, não pense por um segundo que isso tem algum significado. Então, não duplique nenhuma ação física. Imite a ação neste sentido. Vá para dentro. Feche os olhos para o mundo exterior. Entre, e centralize toda a sua atenção dentro do seu crânio. É onde ele está, é onde seu verdadeiro ser está. Mesmo questionador. Mais uma pergunta sobre meditação, e que em uma aula um bispo disse a ela para não abaixar a cabeça, mas manter o queixo erguido quando meditasse. Neville. Bem, minha querida, se ele disse isso a você e você acreditou, eu pessoalmente não tenho nada a dizer. Só vou lhe dizer isso, sua postura física não significa nada. Há pessoas aqui no mundo ocidental que não têm treinamento para a postura de lótus, e ainda há pessoas vindas do Oriente que insistem em ficar no chão e sentar bem no chão e entrar em uma postura tensa e elas não conseguem nem se destrancar depois. Agora, eu gostaria de pegar o mesmo homem oriental e colocá-lo em uma postura ocidental, e ele também não conseguirá se destrancar. É tudo bobagem. Então, devo fazer o que o homem oriental faz. Ele vem para cá. E ele veio para Los Angeles e recebeu $500 de cada pessoa para fazer um curso com ele. Ele era o santo dos santos. Então, alguém perguntou a ele na TV. Por que você se anuncia assim? Jesus nunca fez isso. E ele riu e disse. Bem, é por isso que ele demorou tanto para começar. E ele é um homem santo. E todas essas pessoas com muito dinheiro. Bem, veja bem, o dinheiro não se importa com quem o possui, então eles têm fortunas e dão a ele $500 para ensiná-los a sentar-se na postura de lótus e se tornarem santos. Eles são tão profanos hoje quanto quando lhe deram os $500, só que ele é mais rico. Ele voltou para seu pequeno ashram na Índia com todas as dezenas de milhares que recebeu das pessoas aqui que eram tão estúpidas quanto possível. Nenhuma postura física. Se você se sente confortável deitado de costas, deite-se de costas. Se você é católico, como você disse, você foi criado como católico e curvou sua cabeça em uma certa adoração, com um certo sentimento de devoção, vá em frente. Faça qualquer coisa que seja natural para você. Se você quiser colocar suas mãos em seu joelho e elas permanecerão confortáveis e alertas, coloque-as em seu joelho. Faça o que for natural para você. Mas toda essa bobagem de que você deve fazer isso, fazer aquilo, e todos eles vivem vidas duplas de qualquer maneira. Você deve comer isso, e você não pode comer a outra coisa. Mas não o siga em seu pequeno ashram, porque você o verá comendo o que ele disse para você não comer. Lembro-me de um homem que era o culturista físico da época. Estou voltando agora para os anos 20. Ele era um rapaz e tanto. Ele tinha uma revista chamada Physical Culture e tinha todas essas coisas. Ele era contra comer carne e viveria até os 1000 anos, mas não viveu, ele caiu quando tinha 68 anos ou mais. E ele fez todo tipo de coisa. Bem, um amigo meu era garçom nos quartos, e esse homem tinha uma enorme suíte de quartos. Bem, ele fez seu pedido, e meu amigo, sendo garçom, levou seu pedido. Ele tinha um bife daquele tamanho, mas ele o comeu atrás de portas trancadas. Então, ele tinha seu enorme bife e todas as coisas que o acompanhavam, enquanto em sua revista ele disse que carne era anátema, você não deve fazer essas coisas. Então ele vendeu as revistas para todas as pessoas, e elas acreditaram que ele fazia o que pregava. Pergunta: o que significa a escritura ao nascido fora de tempo?
Neville. Há um nascido fora de tempo, foi o que Paulo disse no capítulo 15 de Coríntios. Ele quis dizer que veio tão chocantemente de repente que não houve aviso de dores de parto. Um nascido fora de tempo, e Deus revelou seu Filho a ele. Veio assim mesmo, como nos foi dito, como um ladrão na noite, sem aviso. Então, que ninguém lhe diga que pode ver sua aura e, portanto, você está bem à beira disso. Que absurdo, eu posso ver todos os tipos de auras para você se você me pagar o suficiente. Então, eles veem isso, veem aquilo, veem o outro. Esqueça todo esse absurdo. Quando acontece, acontece de repente e inesperadamente, de modo que, como Paulo disse, veio a mim como um nascido fora de tempo, porque no meu próprio caso, 12 anos atrás, nesta cidade, eu também poderia ter dito, nascido fora de tempo, pois aqui estou. Por hoje é só. Boa noite.